O povo brasileiro precisa ficar atento quando instituições públicas agem de forma contrária ao interesse da nação. Estruturas criadas pelo Estado, mantidas com o dinheiro dos impostos pagos pela população, gastando esses recursos para iniciativas que são contrárias à própria sociedade. São muitos os exemplos nesse sentido. O último deles parte da Defensoria Pública da União, uma instituição que presta relevantes serviços para o povo brasileiro, mas que também comete erros e excessos. A DPU ajuizou uma ação civil pública contra o Conselho Federal de Medicina, pedindo indenização por alegados danos morais coletivos no valor de 60 milhões de reais. Motivo? O Conselho Federal de Medicina teria contribuído com as mortes causadas pela Covid-19 ao recomendar medicamentos sem eficácia científica comprovada. Na verdade, o motivo é que o Conselho Federal de Medicina assegurou aos médicos brasileiros a plena autonomia para agirem durante a pandemia da Covid-19, valendo-se de antiga prerrogativa médica, que é o emprego do conhecido procedimento off-label. O país em crise e desespero, o vírus se espalhando, o número de casos de Covid-19 aumentando e os médicos em um esforço sobre-humano atendendo centenas de pacientes todos os dias, graças justamente à autonomia que lhes foi ratificada pelo Conselho Federal de Medicina. E eu digo ratificada porque já está prevista no Código de Ética Médico. Agora, amainada a crise, a Defensoria Pública da União quer responsabilizar o Conselho Federal de Medicina, acusando-o de ter contribuído com as mortes causadas pela Covid-19. Faço questão de repetir que não desconheço o relevante papel da Defensoria Pública da União e também dos Estados, mas vejo com extrema preocupação a instituição comprando uma briga que, todos sabemos, é muito mais política do que científica. Não será assodamento e precipitação da DPU querer lançar a culpa das mortes da Covid-19 sobre os médicos? Sim, ao culpar o Conselho Federal de Medicina pelas mortes, a Defensoria Pública da União está culpando indiretamente todos os médicos que atenderam os pacientes que foram a óbito. Toda a classe médica está sob censura. Será razoável que uma instituição pública brasileira tenha esse tipo de conduta? Se está movendo uma ação sob o argumento de ausência de comprovação científica, tem a DPU alguma comprovação científica quanto à causa das mortes que quer atribuir ao Conselho Federal de Medicina? A DPU está municiada de prova técnica da causa de cada uma das mortes para poder indicar que tenham sido decorrentes da administração desse ou daquele medicamento? Pergunto mais: é razoável se exigir rigor científico durante uma pandemia que assustou o mundo inteiro, sem quaisquer respostas seguras a curto prazo? A Defensoria Pública comprou o discurso que assisto toda semana na CPI da pandemia, de que os médicos não poderiam ter ministrado aos seus pacientes medicamentos sem eficácia científica comprovada. A Defensoria Pública tem uma receita perfeita para a prescrição ou sabe quem a tenha em qualquer parte do mundo para que os médicos brasileiros a tenham seguido? Existiam ou já existem medicamentos contra a Covid-19 com indicação de eficácia na bula? Acho incrível como em nosso país existam tantos engenheiros de obras prontas. Estamos fartos de tantos pais da ciência. Existem muitos pelo país agora. Queria ver esses paladinos nos hospitais, nos prontos-socorros, nos ambulatórios, nas UTIs, nos laboratórios, enfrentando a pandemia em seu momento mais crítico. Engenheiros de obras prontas. Vejo isso toda semana na CPI da pandemia. É fácil acusar agora. Mas por que a Defensoria não move ações contra quem mandou ficar em casa até sentir falta de ar? Governadores, prefeitos e tantos
tantas personalidades que defenderam esse tipo de política suicida. Estaria a DPU comprometida com algum espectro político ou ideológico? Imagino que não. Quantas pessoas devem ter morrido porque procuraram atendimento médico depois de 14 dias com sintomas, como recomendavam o protocolo de muitos estados e municípios pelo país afora, lá atrás? Em sua petição inicial, a DPU pede ainda que o Conselho Federal de Medicina indenize em R$50 mil os familiares dos pacientes que fizeram uso de cloroquina e hidroxicloroquina e que vieram a falecer. É uma ação totalmente comprometida com o viés político. E as famílias dos pacientes que foram medicados com outros fármacos e foram a óbito, esses outros medicamentos tinham eficácia comprovada? A DPU pode atestar isso? Fica feio uma instituição tão importante como a Defensoria Pública da União mover uma ação sob fundamentos tão frágeis, parciais, que mais expressam uma posição política do que o interesse público nacional. A DPU quer ainda que sejam indenizados com R$10 mil as famílias dos pacientes que sobreviveram e que ficaram com sequelas. Isso vale para os pacientes que foram ou que tomaram os demais medicamentos também? Isso vale para os pacientes que não tomaram medicamento algum e também ficaram sequelados? Por uma mera coincidência, o defensor público que assina a petição é do estado de São Paulo, que é governado por João Dória. Poderia incluir, então, o próprio governador Dória no polo passivo da ação. Além de o governador Dória ter se ufanado em propagar o medicamento no começo da pandemia, o governo de São Paulo distribuiu cloroquina para as suas regionais de todo o estado, pelo menos até os primeiros meses de 2021, como mostrei na CPI da pandemia. Os documentos são públicos e certamente a DPU não terá dificuldade de encontrá-los. O que não podemos deixar de lamentar é ver a instituição sendo usada como instrumento de constrangimento à classe médica brasileira, a quem devemos tanto pelo esforço empreendido durante o combate à pandemia. Meu respeito ao Conselho Federal de Medicina, que não se envolveu com briga política de qualquer lado e trabalhou para garantir a autonomia do médico. Enquanto muitos ficaram no conforto de seus gabinetes ou, na maioria dos casos, protegidos em suas casas, os médicos e demais profissionais de saúde enfrentaram a pandemia de frente. É óbvio que não acertaram em tudo. Ninguém acertou em tudo nessa pandemia, mas devem ser honrados todos aqueles que agiram procurando acertar. Deus abençoe você. Deus abençoe o Brasil.